2 Timóteo capítulo 4, no versículo 1 até o 5, e nós vamos ler a palavra do Senhor que diz: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação, pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Esse texto aqui revela um dos problemas mais comuns e recorrentes que nós temos na igreja brasileira, principalmente nas igrejas neopentecostais, que são as falhas de interpretação bíblica. Quando alguns textos são distorcidos, ora propositalmente, ora por imprudência ou por falta de um estudo, mas essa utilização inadequada da palavra de Deus, de uma passagem bíblica, das Escrituras, tem levado as pessoas a um engano de erro. E é exatamente isso que ocorre com as práticas dos atos proféticos. Dentro desse texto aqui de Timóteo, é muito claro que há um cuidado do apóstolo dizendo: olha, ser sóbrio, tome cuidado, porque se inventarão fábulas por aí. Então, guarde as Escrituras. E essa falta de Escritura e essa falta de palavra que tem levado muitas vezes a igreja a se distorcer nessas fábulas, que hoje pode se chamar assim de atos proféticos. Mas um dos autores maiores no Brasil sobre o ato profético chama-se René Terranova. Alguém que foi ungido apóstolo, depois pai apóstolo e hoje patriarca. É assim que se denomina, ungido por Morris Cerullo, um conferencista também conhecido no mundo todo. Ele tem se destacado como um dos principais líderes defensores do ato profético no Brasil. Essa linhagem de igreja de apóstolos fala muito sobre isso. E ele diz uma frase que eu fiz questão de colocar aqui, porque para nós refletirmos um pouco naquilo que nós muitas vezes já ouvimos. A linguagem profética traz ao reino físico a existência do mundo espiritual. Na maioria dos seus discursos, Jesus falava de uma forma espiritual, e o povo entendia na forma física, porque lhes faltava discernimento espiritual. Isso é o que esse apóstolo René Terranova diz. Ele diz, então, que a linguagem profética, esse ato profético, essas coisas proféticas, traz ao reino físico, ao mundo que nós vivemos real, a existência de um mundo espiritual. É como se fazer esse ato fizesse com que se movesse algo que nós não vemos e se fosse revelado para o mundo carnal, para o mundo onde nós estamos vivendo aqui, para o mundo físico. E isso Jesus pregava assim, então na verdade ele coloca como se a mensagem de Jesus fosse somente para o mundo espiritual, e que o povo na verdade não tinha discernimento espiritual e entendia que era para o mundo físico. Nesse meio temos outros conhecidos apóstolos, denominados assim, como Valnice Milhomes, Neuza Antioquia, Estevão Hernandes, Fernando Guilherme, que se intitulam neopentecostais e apóstolos. Essa é uma linhagem de igrejas que nasceu por meados aí de 80, 90, por aí em diante. Há uma diferença também importante de a gente entender sobre essa questão neopentecostal. É importante a gente tratar um pouco disso, porque há uma diferença entre igrejas neopentecostais como Universal, Igreja da Graça, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Mundial, que tem um estilo de neopentecostal diferente das igrejas que nasceram um pouco depois, por meados de 90, que se destacaram melhor, que são desses apóstolos, dessa linhagem de apóstolos que até pregam um pouco a questão de G12 também.
Há uma diferença por quê? Porque não havia tantos adjetivos proféticos, a ideia deles, a princípio, não era tanto profético, e sim milagres financeiros e de curas, era o que o povo brasileiro precisava, e até hoje precisa. Então era mais essa mensagem principal desses pastores, dessas igrejas universais, e até então não havia uma obrigação de ser apóstolo. Essa linhagem neopentecostal de comunidades e de outros, já nasce um movimento mais apostolado, ou de métodos de discipulado. Então há uma diferença entre dentro do próprio neopentecostal, há uma divisão, entre um tipo de crença. E é engraçado porque o próprio neopentecostal às vezes critica o outro neopentecostal, mas no final, se você analisar os pontos, eles chegam no mesmo lugar, porque a forma de governo da igreja é a mesma, um governo eclesiástico, alguém acima, uma pirâmide, e todos abaixo. É assim que funciona o governo dessas igrejas neopentecostais. Então há algumas diferenças, mas o objetivo final é o mesmo: passar uma mensagem de que Deus pode fazer alguma coisa pela sua vida. Pode ser talvez pelo lado financeiro, pode ser talvez pelo lado de cura, pode ser sendo apóstolo ou não, mas no final os objetivos quase batem. Porém, esse movimento de apostolado, do G12 e tal, eles têm uma visão acima, dessas igrejas universal, internacional da graça mundial. Eles consideram essas igrejas totalmente opostas à realidade que eles vivem como igreja. Eles entendem que eles têm uma revelação especial de Deus, e que esses pastores são diferentes, eles se corromperam. Até porque no universal entra outros tipos de atos proféticos que nem na Bíblia tem, como, sei lá, sal grosso e por aí vai. Há uma imitação até de algumas coisas das próprias religiões afrodescendentes e etc. Mas, como eu disse para você, se você procurar bem a história de um e de outro, se o objetivo final é o mesmo. Confesso para os irmãos que para fazer toda essa palavra, estudei muito, ouvi um dos teólogos que estudou muito sobre apostolado, então tem muita base para falar sobre essa história. Mas você pode pesquisar na internet e ver lá. Então, voltando sobre o ato profético, seria uma ação simbólica, supostamente trazendo ao mundo físico as realidades espirituais. Para isso, os defensores desse pensamento utilizam passagens bíblicas, especialmente no Antigo Testamento, em que manda que os profetas utilizem símbolos para transmitir a sua mensagem. Por exemplo, uma das passagens está em Êxodo 12:7, você não precisa abrir, se você estiver anotando, guarda, mas que diz sobre passar o sangue nos umbrais da porta. Foi uma direção que Deus deu lá, ia ver capaz, um monte de coisa lá. Tá. Sobre isso, eles pegam isso e entendem isso como um ato profético. Então, se você passar no lugar do sangue um óleo ungido, ou colocar alguma coisa que signifique, que traga uma proteção espiritual, você vai estar protegendo a sua porta, a sua casa. Uma outra passagem é a pregação de roupas de Isaías, sem roupas, aliás. Quando Isaías prega, ele fica, se eu não me engano, 2 ou 3 anos pregando e vivendo desnudo, diz a palavra. Isso está em Isaías 20, versículo 3 e 4. As 7 voltas em torno de Jericó, de Josué, está relatado em Josué 6, versículo 3, 4 e 5. A botija de barro quebrada diante do povo, de Jeremias, capítulo 19, versículo 1 a 11. Eu relatei 4, mas há vários no Antigo Testamento símbolos proféticos, que os profetas ou os líderes ali daquele povo realizavam amando de Deus ou amando do Espírito, bom, enfim. Mas é importante entender o porquê dessas coisas ou desses símbolos que aconteciam naquele momento. Primeiro, as ações proféticas encontradas na Bíblia não trazem a existência de coisas espirituais. Falando da realidade de hoje e comparando um pouco com esse texto. Elas tinham um caráter didático. O objetivo era corrigir o povo, ensinar o povo ou trazer um juízo sobre o povo. Se você analisar o porquê que Isaías ficou sem roupa pregando, a ideia não era ele fazer um simbolismo profético, mas sim mostrar, ou pelo menos ilustrar, como Deus já estava pensando sobre aquele povo. Então,
não havia em si tanta revelação, e sim uma verdade. Segundo, a interpretação bíblica é distorcida com os atos proféticos da atualidade. Isso ocorre porque tais pessoas confundem o que é relato histórico do que é a ordem direta. Isso também é muito importante. Há coisas relatadas no Antigo Testamento que são relatos históricos. Há outras coisas que são mandamentos. Se nós pegarmos o Antigo Testamento e trazermos tudo como mandamento, é provável que todos nós estaremos aqui, pelo menos os homens cheios de barbas grandes, cabelos compridos, roupas bem largas, e aí, meu irmão, você não tire esses brincos das moças que tem na orelha, e assim por diante. Se nós fôssemos analisar ao pé da letra, realmente algumas coisas são fatos históricos. Terceiro ponto sobre os simbolismos proféticos comparados com os de hoje, é que na verdade erram por ignorar a suficiência das Escrituras, e isso é o ponto mais importante. A busca por atos proféticos é gerada pela sensação de que a Bíblia não é suficiente para nos falar ou revelar a vontade de Deus. E esquece que os atos dos profetas no Antigo Testamento normalmente relacionavam ao afastamento e à negligência da Sagrada Escritura. Exatamente por essa razão, Jesus disse em Mateus 22, versículo 29, errais porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. A verdade é que os atos proféticos eram relatados ou acontecidos pelos profetas porque o povo se esquecia das Escrituras, porque o povo se afastava de Deus, e aí os profetas realizavam símbolos ou atos para mostrar para aquele povo o quanto eles estavam longe de Deus. Então, o objetivo do simbolismo profético era justamente para quem estava longe da palavra de Deus. Se a gente trazer essa revelação, essa verdade para o nosso tempo e analisar a história dessas igrejas que praticam os atos proféticos, você consegue analisar bem e entender, hoje eu entendo melhor, que realmente pelo afastamento das Escrituras se faz atos proféticos. Porque como na nossa visão, talvez não maldosamente, mas lá no fundo a gente talvez não pense, mas acontece, é como se substituísse as Escrituras. Vamos orar pela nação, então balançar a bandeira aqui, jogar um monte de óleo em cima da bandeira, que aí vai representar que Deus está abençoando a nação. E a gente se afastou da Escritura, em vez de entender que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, então nós precisamos trazer para a sociedade de Cristo, e aí Deus vai fazer algo pela nação, não precisa jogar óleo. Não quero trazer uma visão contra os atos proféticos, mas a verdade, irmãos, é que nós precisamos entender que as Escrituras elas são suficientes para nossas vidas. E ter um cuidado que muitas vezes nós estamos trocando símbolos espirituais pela santidade e pelas Escrituras da palavra de Deus. Muitas vezes confiamos mais no poder de um óleo do que realmente no Espírito Santo que está em nós. Olha, aquele óleo de tal lugar é especial. Ele foi feito de um jeito diferente. Outro dia, eu nem escrevi isso aqui, mas outro dia, quando o Gui foi comprar para nós o Milton estava junto também, eles foram comprar as formas da ceia, né? E aí ele ficou vendo um pastor chegando lá, perguntando, então, mas esse óleo aqui é forte? Moça, olha, forte. Ah, tá. Mas quem fez o óleo orou pelo óleo? Eu acho que sim, né? Deve ter orado pelo óleo. Meio que o ovo é galinha, porque, assim, se o óleo é o principal, então para fazer um óleo teve que jogar um óleo. E aí nós vamos jogando óleo até quando, né? Onde acaba esse óleo? De onde veio esse último óleo? Então, é um pouco complicado essa substituição. Na verdade, é importante entender que o que está em nós, que é o Espírito de Deus, é Ele quem faz as coisas. E o óleo é um simbolismo, um adjunto, alguma coisa que pode sim se fazer. Não estou dizendo que não é bíblico, mas nós precisamos tomar cuidado, porque através do óleo vem outras formas de atos proféticos e que aí não são bíblicas, e daqui a pouco a gente está fazendo um monte de ato profético
e não está fazendo o melhor ato, ou o ato que Deus queria, que era buscar a palavra dele, conhecer essa palavra e viver essa palavra. Um teólogo que eu tenho estudado muito, chama Augusto Nicodemos, ele disse em uma das suas redes sociais, eu também quis trazer essa frase porque é muito importante: após Deus ter se revelado em Jesus Cristo, ter estado entre nós e transmitido ao vivo a sua palavra, após os apóstolos terem registrado essa mensagem de maneira infalível e suficiente nas Escrituras, pergunto: qual a necessidade de profecias encenadas e atos simbólicos para que Deus nos fale através deles? Eu fiz questão de colocar essa frase aqui porque eu me refleti um pouco dentro dessa ideia onde eu estava preparando esse sermão, e eu refleti um pouco nisso que ele falou. Será que, ou melhor, o que é mais necessário se fazer? Será que não é suficiente o que Jesus, o Filho de Deus, que desceu do céu e trouxe tudo, sem falar em tudo que o povo de Israel viveu no Antigo Testamento? Nós já estamos falando do Antigo Testamento revelado na graça, essa grandeza de Deus, esse amor de Deus trazido agora, e aí Jesus revela tudo isso. Se não bastasse Jesus, que já seria o suficiente, ele escolhe 12 homens, e aí 12 homens normais também iniciam, e começa-se uma igreja, e assim vai todas as histórias. Será que tudo isso ainda assim não é o suficiente? Nós precisamos inventar alguma coisa a mais para que Deus revele o que ainda faltou a ser revelado? Mas como nós estamos dizendo, o fato é que as pessoas sentem a necessidade de algo mais, de uma nova experiência, e isso ocorre porque se afastaram dos princípios elementares da fé cristã e das Escrituras. Para estes, a Bíblia, as Sagradas Escrituras já não é suficiente, pois buscam algo a mais. Eles não conhecem o só da Escritura, deixado pelos reformadores protestantes. Só da Escritura, cara, o que é isso? Você está falando em língua. Mas o só da Escritura é um dos 5 ensinamentos deixados pela Reforma Protestante, que eu estarei abordando isso de uma forma mais detalhada, numa outra oportunidade, mas que soma um pouco essa visão do Evangelho e responde em relação aos atos proféticos. São 5 solas. Solas é somente no latim. Obrigado. No latim. Sola Escritura, então são 5. Sola Fide, que é somente a fé. Sola Escritura, que é somente a Escritura. Solos Christus, que é somente Cristo. Solo Gratia, que é somente a graça. Solo Deo Glória, que a glória é somente a Deus. São 5 pontos que foi colocado pelos reformadores da igreja, lá pelo povo de Martim Lutero em diante, pelos historiadores aí, mas que trazem um resumo do que realmente nós precisamos seguir como igreja. Somente a fé, somente a Escritura, e nesse caso os atos proféticos, a Escritura. Somente Cristo, somente a graça, somente a glória a Deus. Meu amado irmão, se não tiver isso, nós estamos fora do Evangelho. Isso foi colocado por homens pensadores, mas isso é uma revelação de Deus, porque isso já está escrito na Bíblia também, e nós vemos isso em 2 Timóteo. Nós precisamos nos atentar. É a fé, é a Escritura, é Cristo, é a graça de Cristo, é a glória de Deus. É para isso que Cristo veio, é para isso que os apóstolos trabalharam. Queria que você abrisse comigo em 2 Timóteo 3, versículo 14, concluindo esse assunto. 2 Timóteo 3, versículo 14. Segunda Timóteo 3, versículo 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada
e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Esse texto de 2 Timóteo conclui o que nós estamos falando com relação aos proféticos. As Sagradas Escrituras, irmãos, são suficientes para nos direcionar e para nos tornar pessoas salvas por Cristo Jesus. Pessoas que têm fé, homens perfeitos que são instruídos pela boa obra, que agradam o coração de Deus. É as Sagradas Escrituras. Então não é balançar uma bandeira, nada contra isso. Mas não é isso que vai me fazer alguém melhor perante Deus. Não é encher a minha cabeça de óleo que vai ser ou mostrar aquilo que eu sou de bom perante as pessoas. Mas como eu disse já na semana passada, são os frutos do Espírito que revelam, ou as atitudes de nós que revelam o fruto do Espírito que está em nós. Então, concluindo, são muitos elementos e formas de atos proféticos, e na Bíblia do Antigo Testamento tem muitos. Já no Novo não temos tão claros, porém temos algumas evidências. Jesus, quando está falando com os apóstolos em Mateus 10, versículo 14, ele diz assim: olha, quando vocês forem para um lugar e ali não reconhecerem a sua palavra, vocês não forem bem recebidos, vocês sacudam pó do pé, né? Isso seria um ato profético, né? É um simbolismo em dizer: olha, vocês não receberam a palavra. Mas aí você vê que o objetivo justamente mostrar para aquele povo que eles não receberam a palavra de Jesus. Um outro exemplo também, né, uma evidência, seria uma passagem de Atos 21, versículo 10 e 11, onde o profeta Ágabo desce para dizer para o apóstolo Paulo que ele seria preso em Jerusalém. E aí ele usa um símbolo, né? Ele pega uma cinta de Paulo e ele amarra as mãos de Paulo. E ele diz: como esta cinta deste homem está amarrando, assim sucederá com ele em Jerusalém. Porém também de revelação e de profético não tinha muito, porque todo mundo sabia que se Paulo voltasse para Jerusalém, ele seria preso. Então, na verdade, ali o profeta só trouxe algo revelado do tempo, da escritura própria, do que Paulo tinha como chamado, e isso não mudou a opinião de Paulo. Pelo contrário, ele desceu mesmo assim. E eu creio que o profeta não foi com a intenção de mudar a opinião de Paulo, e sim só de dizer: ó, isso vai acontecer com você, mas tipo, Deus está no controle de tudo. Eu creio que foi isso. A questão é que o objetivo do ato profético é outro. Não é trazer mundo espiritual para o físico, até porque não tem base bíblica para isso. Mas é entender que ato profético necessita da Bíblia como base. É entender que Deus não vai me revelar nada além das Sagradas Escrituras. Isso necessitaria de um estudo muito mais complexo, pois a gente entra numa questão de ministério profético, de profetas, e a gente vai falar isso conforme o tempo também. Mas uma rápida reflexão: se a gente analisar os homens que profetizaram no Novo Testamento, e eu ouvi essa semana uma ministração sobre isso, o homem chamado Zacarias, pai de João Batista, que ele diz a palavra lá em Lucas capítulo 2, o texto fala que ele começou a profetizar, então considerado um profeta. E é interessante que, se você analisar o texto, depois eu vou trazer uma ministração específica sobre isso, mas só para você entender o quanto é séria essa questão de profetizar, e que não é uma questão só de revelação de Deus. O texto mostra que a profecia é mais que revelar. A profecia tem a ver com a palavra de Deus, as escrituras, a história conhecida, o presente descrito, e aí por último uma revelação do futuro, que nada mais é do que uma soma de todas essas coisas. Se você analisar o texto de Zacarias 2, de Lucas 2, o profeta Zacarias, né, o homem que profetizou, ele fala coisas ali, na verdade, das escrituras. Ele pega textos do Antigo Testamento que já foram revelados, e ele começa ali a detalhar e falar, profetizando, falando através do Espírito, provavelmente ciente do que estava falando. Não era só, baixou o santo dele e começou a falar umas coisas que ele não. Era algo que também estava no coração dele. É algo que ele tinha que saber. Não é uma coisa só de sair falando por aí. Mas é interessante que ele não sai dizendo uma coisa totalmente nova. Ele vai juntando as coisas de Deus. Ele vai juntando a história do momento, do lugar. E aí ele só revela que através de tudo nasceria Jesus, etc. Então,
que mostra isso é que o profeta, né, ou aquele que profetiza, e principalmente agora, no nosso tempo, tem a ver com a palavra de Deus e ponto. Analisando o Novo Testamento, já estou ensinando sobre esse assunto. Na revelação da graça, os profetas e os apóstolos usavam o Antigo Testamento como a base da palavra de Deus. Se você pega várias passagens, Paulo, quando está dizendo, o próprio Estevão, o diácono, quando está dizendo naquele momento lá de quase apedrejá-lo, ele começa a dizer, ele descreve as Escrituras inteiras até contar a história de Jesus. Então se entende que a própria graça no Novo Testamento, ela já foi revelada por textos, e talvez por uma base completa, do Antigo Testamento. Os apóstolos, quando pregavam, muitas vezes diziam, porque está escrito. O próprio Jesus, muitas vezes diz, está escrito, assim. Então, na verdade, você entende que a revelação da graça, ou as palavras direcionadas já na graça de Deus, já foram com a base nas Escrituras do Antigo Testamento. Então, fica mais difícil ainda entender o que é necessário ser revelado. Porque se no Antigo Testamento já havia uma base, no Novo já usa o Velho como base, o que eu tenho ainda para ser revelado? Se não bastasse isso, a igreja caminhou para um lado errado, que seria o catolicismo, onde nasceu o cristianismo dali, mas porém teve seus desvios. E aí vem a reforma protestante. E aí ela inicia, então quer dizer, houve uma outra revelação, ou talvez uma volta para aquilo que Jesus deixou, o que deveria ser mais revelado ainda, que não foi. E é interessante que esses tipos de igreja, apostolados, irmãos, tratam o homem de Deus, né, ou o profeta do Senhor, ou o oráculo de Cristo, né, ou o sacerdote, e assim por diante, que seria no caso aqui, eu, pastor, simplesmente, mas trata justamente nessa figura especial ou espiritual, trazendo como desculpa a revelação. E aí a igreja fica num sentido inferior, porque Deus revela para o profeta, não para mim que sou um pequeno membro. E não é isso que Cristo deixou, não é isso que os apóstolos deixaram, não é isso que houve toda essa história. A Bíblia, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é suficiente para nós. Que a vida de Cristo e tudo que os apóstolos fizeram, e profetas que houve até no Novo Testamento, já é suficiente para ter trazido toda a revelação. E que eu, como pastor, ou pastores de qualquer comunidade ou igreja, não são mais especiais do que qualquer membro ou qualquer pessoa. Eles são simplesmente ensinadores, mentores, né? Eles conhecem a palavra, talvez pelo tempo até que tem, pelo chamado, pelo dom que Deus revela, o dom de conhecimento, de sabedoria, que é um dos dons do Espírito. Mas enfim, não há nada mais especial do que isso. Porque enquanto um tem o dom do conhecimento, outro tem o dom da fé, o outro tem o dom da cura, como a gente falou semana passada. A questão é que Deus coloca alguém para organizar, e esse alguém também não pode organizar sozinho, tem que organizar em conjunto, e isso nós vamos falar semana que vem. Mas enfim, o que você precisa entender é que você como cristão tem autoridade ou liberdade de se achegar até Deus. Esse é o ponto principal dessa mensagem. Então, não espere revelações de atos proféticos de mim, porque nós não vamos fazer isso aqui. Se Deus um dia, nos instruir, nos dar direção e tiver a ver com a palavra de Deus, tiver base para isso, talvez a gente possa orar de uma forma diferente, ou fazer alguma coisa específica, mas eu acho que a principal mensagem é entender que nós, como líderes, ou eu como pastor aqui, nós não somos mais especiais, não sou mais especial que você, sou um homem simples e pecador, que Deus deu misericórdia de poder estar ministrando sua vida aqui. É isso. E você tem a mesma oportunidade de receber essa revelação da palavra de Deus. É isso que nós sonhamos como igreja aqui, que nós busquemos essas escrituras. E você entenda que você pode buscar essa escritura e não esperar a semana toda para ouvir o sermão no domingo. A verdade é que nós não temos culto na semana, porque você pode fazer culto na sua casa, com a sua família, orar, buscar. Fiquei muito feliz que eu ouvi essa semana numa família que eles estão reunindo, nem são todos aqui da etapa, mas estão se reunindo com outros da família e fazendo um culto, 3 vezes por semana.
bacana, entre a família mesmo, eles leem a palavra e oram ali. Então eu acho que é isso que é a igreja, é você buscar de Deus, é você saber que você tem acesso ao Pai, e foi isso que Jesus fez. Amém? Então é isso. Deixo só um texto de reflexão para vocês, para uma aplicação mais pessoal, que está em 2 Coríntios 3, versículo 14, um versículo conhecido, mas diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, em sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Não tem nada de revelação desse texto. A única coisa que eu quero dizer é que esse texto aqui revela que o rosto já foi desvendado, que o véu já foi retirado, que nós estamos, irmãos, no Evangelho de liberdade, e nós precisamos quebrar os nossos conceitos de regras e posições, ou aquilo que nós gostamos, e muitas vezes deixar de salvar, deixar de amar, deixar de cuidar, porque nós colocamos regras que não são das Escrituras. Em nome de Jesus, o que nós sonhamos como igreja é que você possa ser alguém que leva o Evangelho e não coloque padrões ou regras. Como esse tipo? Mas aí o irmão quer ser batizado, eu vou te ligar. Não! Jesus disse: ide e fazei discípulos. Então, se ele é teu discípulo, se você tem orado para ele, pega um copinho lá, consagra a vida e batiza. Mas na Bíblia não fala que são os pastores? Não fala. Mas por que na igreja faz? Porque a gente tem isso como ordem, como uma direção. Mas não é uma obrigação, não é. Entende o que eu estou falando, irmãos? Nós precisamos tirar esse medo de fazer a obra de Deus. E aí você tem lá teu vizinho que está doido para ser batizado, uma pessoa que você tem que falar de Jesus, ele aceitou Jesus por você, a pessoa conheceu Cristo por você, e às vezes no último momento o pastor não vai poder estar lá, os presbíteros não vão poder estar lá, e quem vai orar por essa pessoa, quem vai poder batizar ela é você mesmo. Ela queria tomar uma ceia, cara, depois do batismo. Então ceia para ela, pega um pãozinho lá, um vinho: Senhor, essa ceia representa, dá-se o teu sangue, a tua carne, olha, comamos, bebamos, e tem comunhão. Nós precisamos sair dessa regra, porque Jesus foi o cara mais fora de regra de tudo. Ele sentou com os discípulos à mesa, e ali no Senhor, e ele foi batizado por alguém. Ele, sendo filho de Deus, ele foi batizado por alguém. E é isso que nós precisamos ver como igreja. Amém, irmãos? Amém.